Olá, seja bem-vindo à segunda aula da Masterclass do Método Manada. Se você não assistiu a primeira aula ainda, eu aconselho você, antes de assistir essa aula, ir correndo e assistir a primeira aula, porque ela está realmente imperdível. Foi na primeira aula que nós falamos, por exemplo, sobre como chamar a atenção do potencial cliente. Nós falamos também sobre as 3 principais objeções que o cliente tem antes de realizar uma compra. Eu expliquei sobre o caminho, como que você conduz o cliente até o momento da compra, finalizando no rapport, através da conexão e trabalhando o cliente para que ele indique uma outra pessoa ou para que ele volte mais vezes para comprar de você. Esse é o objetivo. E na aula de hoje nós vamos falar sobre como que a mente humana ela trabalha poderosamente o medo e o interesse e como que isso é utilizado ao seu favor para que você possa vender mais e melhor. E obviamente que as pessoas compram muito pelo interesse, mas você acredita que o medo vende mais do que o interesse? Por exemplo, se uma pessoa está muito interessada em comprar um carro, mas ela está com medo de dirigir, ela vai comprar este carro ou ela vai continuar procrastinando? Obviamente que enquanto ela não vencer o seu medo, ela não vai ter forças para realizar o seu desejo. Ou seja, o medo ele é maior. E o interessante é quando você usa isso ao seu favor, quando você usa o medo que ela possui se ela não possuir o seu produto. Por quê? Tudo que você possui, te possui. E tudo que você não possui, te gera necessidade. E a necessidade, ela é a base do medo. Por quê? O medo não é algo ruim. O medo, ele nos protege. O medo, ele nos defende. E é justamente por esta proteção que o teu produto causa na pessoa, ela deve ter medo por não ter comprado o teu produto. É muito simples você utilizar o gatilho do medo. Basta você colocar alguns se, que é o ponto de interrogação. O que aconteceria se a pessoa não comprasse o teu produto? O que de ruim ou o que de pior poderia acontecer com ela? Neste momento, lição de casa, papel e caneta em mãos, porque você vai fazer 2 listas. A primeira lista é a lista do medo, que nós chamamos de inferno. Qual é o inferno que pode acontecer, acarretar na vida dela se ela não utilizar o teu produto ou o teu serviço? Por exemplo, digamos que você vende carro. Qual o inferno da vida dela se ela não comprar o carro com você? Continuar andando de transporte público? Andando apertada? Perdendo reuniões importantes? Ou deixando de chegar mais cedo em casa? Ou de repente não podendo visitar os lugares que ela deseja ir por falta de transporte ou de condições? Então você levanta uma série de infernos, uma série de problemas, uma série de medos. E aí, quando ela se pergunta, tá, eu entendi que eu preciso, para reforçar essa decisão, essa necessidade, essa precisão, você traz o céu. Imagina você com o carro, podendo chegar a hora que quer em casa, sem se preocupar com o horário do transporte público. Imagina com esse carro você ter o conforto de ir no ar-condicionado, sem se preocupar em estar apertado. Então você traz várias soluções ou vários céus que aquele teu produto ou serviço oferece. Essa é uma lição básica de casa, eu só dei um exemplo aqui, mas você precisa entender muito bem o produto ou serviço que você vende, que você faz ou que você trabalha para você criar tanto os medos, o inferno, quanto o céu do teu produto. Vamos lá, pausa esse vídeo, faz a lição de casa, anota todos os problemas, todas as dores, todos os medos, todo o inferno, se ela não tiver o teu produto. E depois você vai fazer a mesma coisa com o céu, com a solução, alavancando ainda mais aquela necessidade, convertendo isso em desejo, porque é um processo, é uma condução, nós estamos trabalhando a necessidade para o desejo, então ali é uma linha de transição, ela necessita, mas ela precisa desejar, e desejar a que ponto? Ardentemente, a ponto daquilo ser irresistível, e nós vamos falar sobre isso, sobre a hiperoferta, mas isso vai ficar para a próxima aula. Vamos dar continuidade aqui à
transformação do desejo, do empoderamento do teu cliente. E a palavra empoderamento, ela é uma palavra muito forte. Empoderamento é o que as pessoas buscam, soluções é o que as pessoas procuram. E para isso, você tem que utilizar uma ferramenta fantástica chamada copywriter. O copywriter é como que você vai usar a estratégia do medo e do desejo, alavancando sentimentos internos na pessoa. Porque quando você trabalha todo o medo, você está trabalhando um sentimento interno. Na mente dela, você está gerando preocupação, você está gerando culpa, você está gerando vergonha. Tudo isso por quê? Porque ela não tem o teu produto ainda. Então o sentimento dela é um sentimento ruim. Ela está num sentimento péssimo, numa energia baixa, mas você não quer deixar ela naquele estado. Por isso ela precisa do teu produto, para sair deste estado e ir para um estado de glória, de empoderamento. E aí é o momento de você usar a copy correta. Copyright nada mais é do que textos específicos, palavras específicas que convertem sentimentos. Por exemplo, se eu falo para você morte, dor, tristeza, angústia, o que acontece com você? Qual o sentimento que você tem diante dessas palavras? É um sentimento ruim, obviamente, mas e se eu falo para você fé, paz, Deus, amor, emoção? São palavras vivas que remetem o quê? A energia alta. Tudo neste universo está baseado em energia, inclusive a compra. Porque a compra nada mais é do que uma energia. O que é dinheiro? Energia. O que é um produto? Energia. E o produto que você oferece, ou o serviço que você presta, nada mais é do que uma energia de poder mediante ao sentimento que essa pessoa tem, a frequência energética em que ela está. E claro que o teu produto ou serviço, para estar com ela e para empoderá-la, tem um custo. E este custo é justamente o valor que você recebe por vender, por oferecer. Diante disso, nós temos a transação financeira. E aqui eu quero dar um adendo, porque muitas pessoas, quando vão vender, elas sentem medo. Elas têm medo de oferecer o produto. A maioria das pessoas não conseguem resultado de vendas porque elas colocam sentimento no momento da negociação. Tem um ditado muito interessante, muito antigo, que diz amizade, amizade e negócios à parte. E por que esse ditado é verdadeiro? Porque quando você está diante de uma transação e diante de negócios, realmente o sentimento ele não é teu. O sentimento é de quem está comprando. Porque se você se envolver emocionalmente com o outro, sem compreender e sem conduzir o outro, você perde a venda. O processo de vendas ele é muito simples. É entender o outro e conduzir o outro. Porque o outro é o cliente, é o potencial comprador. Só que ele está cego. Por que ele está cego? Porque ele não consegue enxergar que o teu produto é um benefício para a vida dele. E como que ele vai enxergar isso? Conduzindo, pegando na mão dele. Quando ele vem para comprar de você, é como se ele estivesse em uma estrada. Só que nessa estrada, ele está de olhos vendados. Então imagina que o teu cliente, ele está pegando na tua mão nesse momento, mas os olhos dele estão fechados. Isso remete dentro dele muito medo. Nesse momento, esse cliente ele está com medo por quê? Porque ele não enxerga absolutamente nada, mas ele precisa confiar em você. E é a confiança de que ele está sendo guiado pela pessoa certa que vai fazer com que ele deixe ser o quê? Conduzido neste caminho. Então, falamos na aula passada sobre isso, sobre como você vence o medo, e é justamente quebrando a barreira emocional através da maestria estratégica e usando a maestria estratégica, que nada mais é do que o conhecimento. E são dois tipos de conhecimento que você precisa ter. O conhecimento número 1 é o conhecimento do teu produto, saber que de fato aquilo vai transformar a vida daquele cliente. Diante da venda nós temos a persuasão e nós temos a
manipulação. Quando você manipula? Quando de fato aquele produto não é para aquele cliente, você está interessado apenas no dinheiro dele. Aí sim é uma manipulação, isso não vai trazer resultado, ali você não está vendendo, obviamente ele não vai indicar outras pessoas e o processo vai encerrar por ali, né? Você só consegue uma transação financeira, você pega o dinheiro dele, ele leva o teu produto e você nunca mais o vê, ele nunca mais volta, você não fez uma venda, você usou de manipulação. Quando é a persuasão? Quando de fato você tem o conhecimento de que aquele produto vai ser transformador para a vida daquele cliente, daquele comprador. E você acredita nisso de tal forma que você consegue converter o teu conhecimento do teu produto ou do teu serviço para a mentalidade dele. Ele passa a se conectar contigo e entender que de fato aquilo é bom. Mas não basta ele só entender, você também precisa entendê-lo, entendê-la, entender o teu cliente. E aí é o segundo conhecimento. Não só conhecer o teu produto, mas conhecer o teu cliente, para que haja um elo, para que haja uma ligação. Tinha uma música que no Brasil, se eu não me engano, foi do Claudinho Bochecha, que ele falava muito de amor, e amor é o sentimento maior das vendas. Quanto mais eu amo uma pessoa, mais eu me ofereço a vender para ela. A base da venda, o elo da venda é o amor. E a música dizia mais ou menos o seguinte, futebol sem bola, mar sem água, ou seja, não fazia sentido, não tinha conexão, uma coisa sem a outra. Então, por exemplo, o mel sem abelha, então quer dizer, sabemos que a abelha é ligada ao mel, sabemos, por exemplo, que a nuvem é ligada à chuva, e nós sabemos também que a venda é ligada ao cliente. E é esse conhecimento que vai gerar essa liga, esse elo, essa cola forte, que é o segundo pilar. Não basta entender só do seu produto, você também precisa entender muito bem do seu cliente. É essa ligação produto em cliente que vai fazer com que você inicie o processo da venda em manada. Porque até então você conseguiu fazer isso com 1, depois você faz com 2, com 3, 4, 5, 6, 10 clientes. E ali você consegue identificar muito bem, a partir de uma certa experiência, de um certo período, de um certo tempo, quem são os seus potenciais clientes, quem são de fato os seus compradores e de fato o que o teu produto transforma, o que o teu produto é, o que ele faz de verdade pela vida da pessoa. Essa ligação, essa ponte, ela sempre precisa existir. Então o foco não é o dinheiro. O dinheiro é importante, claro, é imprescindível, mas ele só é a conexão e a materialização financeira. O mais importante é o benefício que vai gerar esse produto. Por quê? O benefício que ele vai gerar é o que vai gerar a constância da venda, é o que vai gerar a manada. O produto, ele precisa não só resolver o problema deste cliente ou destes clientes, mas resolver o problema de toda uma cadeia. Então você é um solucionador de problemas, você é a pessoa que leva o camarada, o comprador do inferno para o céu. É o médico, você é o médico. E o paciente, ele quer a solução do problema. Existe uma dor. E ele diz para você, doutor, eu preciso ser curado. O que é a cura? É a concretização da compra. No momento em que ele compra, ele se sente curado, ele se sente livre, ele se sente liberto, ele se sente bem. Por isso que entender de sentimento, não estando envolvido, mas envolvendo, é preciso de maestria. E essa maestria, que é a maestria estratégica, ela precisa ser adicionada à maestria emocional. Para que você se envolva, não se envolvendo, é muito tênue isso, mas quando você consegue fazer isso, não com uma pessoa, mas com uma manada, você começa o processo do método manada. Mas nós vamos falar sobre isso na nossa terceira aula. Eu aguardo você e nos vemos lá.